uma dor mesmo, né, nessa forma de pressionar, de um aperto que sente aqui dentro, é muito profundo, é uma dor indescritível, mas é um estado de você fica paralisado, mas com esse aperto aqui, e ele, no começo ele praticamente dura 24 horas, com o tempo você consegue, eu acho que tudo que vem, todos esses pensamentos que vêm em relação ao Arthur, eu consigo hoje absorver de uma forma mais tranquila, conviver com essa falta de todo momento, para que não chegue nesse ponto desse aperto, dessa dor, assim, é bem forte. Eu falo para ele, mas não espero uma resposta dele, né? Às vezes eu me pego falando alguma coisa para ele, eu e penso muito nele, né? Eu acho que essa é uma forma de me comunicar com ele. Sempre quando que nem agora que eu vou dar entrevista, ou quando eu vou fazer alguma postagem nas redes sociais, eu tô falando de uma certa forma para ele também. Eu escrevi uma carta para ele, que eu guardei essa carta, só eu tenho, mas eu escrevi uma carta bem grande para ele. Mas eu não espero nada em troca, assim. Eu penso que se ele escutar, para mim já tá bom. Eu não sei se eu tô sofrendo o tanto que eu deveria sofrer, ou se esse sofrimento vai chegar, o sofrimento mais profundo. Eu não sei. De verdade, eu tento e ficar o mais aberto possível para todo tipo de sentimento. Mendel, obrigada por essa conversa, por conversar conosco do UOL. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a minha história de vida, da minha e da minha família, né? O Mendel Briklovsky é jornalista, trabalha na ESPN, jornalista esportivo, e ele perdeu um dos filhinhos dele em janeiro desse ano, o Arthur, de 5 anos. Ele vai conversar conosco por 2 motivos. Para falar sobre o assunto luto e morte, que é um assunto tão difícil, mas que é de todo mundo, e para falar do Arthur. Portanto, é uma conversa triste e linda. O Arthur tinha 5 aninhos, estava no apartamento de praia com a família, com o Mendel, a Juliana, a mulher dele, e o irmãozinho caçula dele, o Tomás, de 2 anos. O Mendel tinha saído para correr e a Juliana estava na sala com as 2 crianças que estavam brincando. Em algum momento, o Arthur se sentou próximo da janela, encostou as costinhas na janela, a janela se rompeu e o Arthur caiu. São 7 meses dessa tristíssima morte e o Mendel passou, portanto, os 6 meses primeiros, que são muito difíceis, e por aquelas datas todas do calendário que, apesar de não terem a ver com a dor dele, machucam, né? Que é o aniversário do Arthur, Dia dos Pais, e a gente vai poder conversar sobre tudo isso. O luto que você e a sua família enfrentam, os especialistas dizem que é o pior de todos, porque é o luto de um filho pequenininho,
uma morte não esperada, né? Uma morte do nada e uma morte com muitos contornos trágicos, né? A dor que você tem, ela é tão desterradora, né? Se é que existe isso, porque te tira da terra, né? Te tira de tudo que você conhece, né? Te joga num lugar que você não tem a menor ideia do que fazer, né? Eu acho que não é exagero, inclusive, comparar essa sua dor à loucura. Mesmo que momentânea, é uma espécie de loucura, né? Você explica de alguma outra maneira de que modo a morte do Arthur te atinge? São vários momentos, assim, né? Que a gente passa depois do que aconteceu. O primeiro momento é um impacto. Acho que o impacto que te paralisa, você não sabe direito nem o que fazer, nem o que pensar, nem como viver. Você fica paralisado mesmo, sem ter muita perspectiva, e quais passos você vai dar daí para frente. Com o tempo, você passa por outros processos. Tem uma tristeza profunda, tem também um questionamento muito grande, e sua cabeça fica muito desorganizada. Depois de um tempo, hoje em dia, eu consigo pensar assim que é como se a gente estivesse caminhando, a família caminhando, e lá na frente tem toda aquela vida que a gente pensava, que a gente projetava, só que tem um buraco no meio do caminho e a gente cai dentro desse buraco. E a primeira intenção é escalar esse buraco e tentar voltar àquela vida que você tinha antes. E você acaba caindo de novo, se machucando. Esse ponto que a gente está hoje em dia, eu acho que a gente desiste de tentar consertar essa situação ou voltar o que era antes e, de alguma forma, cavar um túnel lá no fundo do buraco para frente. A gente não sabe onde vai dar esse túnel, a gente não sabe o que vai ser da gente ali para frente, mas é um caminho mais longo, é um caminho que a gente vai bem devagar, e a gente está no meio do processo, então é um processo de muito aprendizado, de ter que ter muita paciência e muita ajuda que a gente tem tido. Ajuda psicológica, muita terapia, ajuda dos amigos, dos colegas, de gente que a gente nem conhece. Isso dá muita força para a gente. Mendel, o que o Arthur levou de você com ele e que talvez você até já esteja começando a recuperar ou construir de outro jeito? Eu acho que o Mendel que eu conhecia, ele morreu junto com o Arthur. Eu acho que é um outro Mendel que tem que surgir, porque eu tinha... A minha relação com ele sempre foi muito forte. Então os pensamentos, os projetos todos, ele está inserido, ele está baseado no que a gente no que a gente imagina, no que era a minha vida, né? Então eu tive que, de alguma forma, deixar aquele Mendel, pai do Arthur, presente aqui comigo, lá para trás. E viver com a memória dele, com a saudade, com a falta, mas tentando construir um novo Mendel devagarzinho, que é um Mendel que tem o Arthur de uma outra forma, e tem o Tomás, e tem a Juliana, e tem a minha vida aqui, meu trabalho, mas ele tira muito do que eu tinha de relação com ele também, né? A gente também tem muita falta, eu tenho muita falta do que eu era com ele, das coisas que a gente fazia junto, das trocas, do olhar, da experiência pai e filho, De ser porque amado? cada filho é de um jeito, né? Eu tenho muito do Arthur durante boa parte do dia. Eu lembro dele, às vezes é um traço da personalidade dele, às vezes é um traço dele mesmo,
que vem e eu consigo hoje em dia colocar em algum lugar ali na minha cabeça e seguir o dia. Mas a gente perde muito do pai que eu era. Então, toda a minha vida era pautada, né, pelo Arthur. Então, os projetos que eu tinha, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava para fazer amanhã, ou no fim de semana, ou nas próximas férias. Então, tudo isso estava na minha cabeça. Então, também isso eu tive que, de alguma forma, deixar para trás e ter o Arthur nesta lembrança, a falta dele, e nessa relação diferente que eu tenho que construir com ele. Em regra, homens lidam com a dor diferente das mulheres, né? As mulheres tendem a falar, a verbalizar. Os homens não só não falam muito disso, como dizem os especialistas, tratam a dor de uma maneira quase instrumental, como tentando resolver problemas, aquela coisa de resolver problemas. Os viúvos jovens, por exemplo, se casam novamente muito mais rápido do que as viúvas jovens. O homem tende a se reorganizar, pelo menos, né, na coisa prática, um pouco mais rapidamente ou facilmente. A gente teve uma conversa anterior e você me disse que você doou as coisinhas do Arthur, você tirou as fotos dele da sua casa, pediu para sua mãe também tirar as fotos dele da casa dela. Passados 7 meses, emenda da morte do Arthur, você continua achando que agir assim ainda dói menos? A fase que a gente está agora, eu acho que é uma transição para esse momento. O que machuca muito a gente está descobrindo também que é o que a gente não está acostumado. A primeira vez, o primeiro impacto de cada coisa que aparece. Então, as fotos que a gente vê, as fotos mais recentes, sempre trazem um impacto muito grande. Mas, à medida que você vai vendo as fotos e vai, entre aspas, se acostumando com aquilo, você consegue absorver de uma maneira menos dolorida. Essa decisão foi porque a gente não sabe direito o que machuca, o que não machuca. E no começo machucava muito. As coisas dele a gente guardou em uma caixa, né? Os objetos que ele era mais ligado, assim, que são poucos porque ele era muito, muito desprendido, assim, ele não tinha muito essa... Mas o resto a gente doou, porque a gente realmente não conseguia ver muitos dos brinquedos dele, assim, os que ele era mais ligado, e as fotos também, principalmente as mais recentes. As mais antigas a gente até consegue. Em relação mas isso também foi uma decisão tomada do casal, assim, não foi uma decisão de um ou de outra. Realmente machucava muito os dois. Mas em relação aos homens, eu concordo. Eu acho que os homens têm uma tendência, primeiro, a se fechar, né, e querer permanecer forte, de alguma forma, para segurar a barra. Mas isso também acaba fazendo muito mal. Desde o primeiro momento eu busquei fazer terapia, então isso tem me ajudado muito a aprender a lidar com os meus sentimentos, e eu tenho conversado com muitas pessoas, e as redes sociais têm me ajudado muito nisso, desde o primeiro momento, porque eu sempre fui muito reservado em relação às redes sociais, expondo minha vida particular. Só que a partir do momento que aconteceu, eu decidi que naquele momento, assim como um ímpeto, eu coloquei algumas fotos, escrevi um texto, e a reação que veio de volta foi assim, 100% positiva.
de muita gente, de muitas pessoas, e isso tem ajudado muito, 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 tanto eu como a minha família. Um outro lado do, do homem é isso, é de querer consertar, querer de alguma forma resolver a situação. Mas com a terapia eu também percebi que não tem conserto, é uma situação que não tem conserto. É algo ultrapassado, né? Essa forma do homem querer né, ser sei lá, né? Não há necessidade de ter essa presença tão forte, tão indestrutível. Ele pode ser frágil também, ele pode se fragilizar com... Talvez só piore para você, né, para o homem. Em algum tempo, em algum momento, isso vai chegar. E às vezes você adiando isso pode vir de uma forma muito, muito pior. Então, você tem que se fragilizar, tem que aceitar que você não é um super-homem, que o que pode acontecer isso na tua vida. E isso é muito importante. Você conversa com seus amigos, Mendel, com seus amigos homens, você chora com eles? Eu converso muito com eles, mas uma troca mesmo. As pessoas, eu gosto muito das palavras que as pessoas me dizem, que às vezes eu sempre posso pegar algum ensinamento aqui, algum trechinho ali e repensar. Eu não sei se você leu ou conhece, tem um escritor, editor chamado Tiago Ferro. Ele perdeu uma filhinha pequena também em 2016, Manu, de 8 anos, e aí ele escreveu um livro sobre a perda. O título é forte, chama-se O Pai da Menina Morta, que é o jeito como ele passou a ser conhecido, né? O pai da menina que morreu. E tem um trechinho do livro dele que ele fala de homens conhecidos, famosos, que perderam seus meninos, que perderam seus filhos. Eu queria pedir licença de ler para você um pedacinho e pedir que a gente pudesse meditar sobre o que ele escreveu. Ele fala: o pai do Paulo de Tarso só quer morrer. O Gilberto Gil só quer morrer. O Clapton e o Travolta só querem morrer. O Hermann Kafka só quer arrancar da sua cabeça a carta escrita pelo filho para depois morrer. O Carlos Drummond de Andrade só quer morrer. O pai da menina morta pede todas as noites para morrer. Em vão. Nós devemos ficar entre os nossos. A primeira coisa que eu queria te perguntar é se, quando o Arthur morreu, você também pensou em morrer, desejou morrer, e se ainda deseja. Para ser sincero, isso não passou pela minha cabeça, eu acho que muito também pelo Tomás. Eu acho que desde o primeiro momento eu não desisti, não passou pela minha cabeça desistir da vida, nem das pessoas. Eu acho que pela Juliana, e também pelo Tomás, porque o Tomás também, ele também passou por isso, né? Ele também passa por isso junto com a gente. Ao mesmo tempo que ele traz essa responsabilidade de eu estar aqui com ele, ele também dá muita força também. Do jeito dele, é uma criança muito pequena, mas ele é muito alegre, muito cheio de vida, então ele empurra a gente, ele mantém a gente aqui nessa terra. E ele vê a gente chorando, ele, né, vê o que está acontecendo. E sempre a reação dele foi abraçar e beijar. Ele tem essa... então, não tem como desistir quando você tem isso dentro de casa. Ninguém sabe direito como lidar com um conhecido, um amigo enlutado.
especialmente quando o enlutado ou o sobrevivente, como algumas pessoas chamam, é muito jovem, porque aí os seus amigos são muito jovens também, e quase ninguém passou por uma tragédia assim, né? Então, às vezes, eu sinto que as pessoas tentam ajudar, mas não conseguem. Tem um clássico, né, que quando acontece alguma coisa, as pessoas que te amam falam, por favor, fala qualquer coisa que você queira que eu faço para você. E você está tão mergulhado na dor que você nem sabe o que você quer, né? Me parece que ajuda mais, por exemplo, quando alguém resolve algumas coisas paralelas, né? Te leva ao almoço, leva seu outro filhinho na escola, né? E uma outra coisa que costumam dizer muito para o enlutado é sugerir que mudem de casa, para mudar o ar, para mudar as lembranças. Você me contou que vocês continuam morando na mesma casa. Claro, a pandemia teve um papel nisso, né? Não dá para sair procurando apartamento, mas eu imagino que houve outros motivos para vocês resolverem ficar na casa do Arthur, na casa de vocês. Houve mesmo? Sim, em relação às pessoas, os amigos, eu posso dizer que realmente muita gente até diz, eu não sei nem o que te falar, nem o que fazer, mas só de sentir que as pessoas estão presentes já me ajuda. E eu senti uma energia muito grande. No começo, eu estava no metrô com o Tomás, veio uma pessoa que eu não conheço, veio e me abraçou, e isso é muito forte. Recentemente, um pai que quando ficou sabendo, me disse uma mensagem, eu não conheço essa pessoa, mas que quando ficou sabendo que vai ser pai, pensou em mim. E recebi mensagens de pessoas que estavam distantes do filho e se reaproximaram. Então, tudo isso traz algo maior do que você mesmo, entendeu? Então, tudo isso é uma rede que te segura para você não cair no chão. Em relação ao apartamento, a gente decidiu ficar no apartamento, pelo menos nesse primeiro momento. A gente não sabe como que vai ser. Eu tenho um pouco do Arthur em cada cômodo. É sofrido hoje? Mas eu imagino que talvez lá na frente seja algo que traga ele de volta. Né? De volta nesse momento que a gente está. E também é difícil pensar em outra pessoa vivendo nesse apartamento aqui também. Mas isso é algo de momento, que a gente pensa agora. A gente também não sabe, a gente colocou o Tomás na mesma escola que o Arthur, porque a gente gosta muito da escola e a gente também não sabe como que vai ser lá na frente. Também teve a pandemia, parou, ele não está indo mais na escola. Tem a escolinha de futebol do Arthur, que fez algo muito bonito quando eles ficaram sabendo, eles mandaram uma mensagem que tem um campeonato todo ano com todas as escolinhas dessa rede e eles vão, o nome do troféu desse campeonato vai levar o nome do Arthur. E isso foi uma homenagem muito linda. Então eu penso, por que eu não vou colocar o Tomás para treinar lá também? Então a gente vai caminhando devagarzinho e vai vendo o que machuca, o que não machuca e vai tomando as decisões no meio do caminho, mas é tudo muito difícil. Mendel, muitas pessoas que perderam alguém muito amado dizem que sentem a dor do luto fisicamente, além de psiquicamente, que dói o coração, dói o peito. Você sentiu isso? Exatamente essa sensação. É um aperto no peito, é um aperto muito forte que sente aqui. É uma sensação assim, é uma dor mesmo, né, nessa forma de pressionar, de um aperto que sente aqui dentro, é muito profundo, é uma dor indescritível, mas é um estado de você ficar paralisado, mas com esse aperto aqui, e
e ele, no começo, ele praticamente dura 24 horas. Com o tempo, você consegue. é, eu acho que tudo que vem, todos esses pensamentos que vêm em relação ao Arthur, eu consigo hoje absorver de uma forma mais tranquila, conviver com essa falta de todo momento, para que não chegue nesse ponto desse aperto, dessa dor, assim, é bem forte. E você tem a sua dor e você tem a dor da Juliana, né? Eu fico tentando imaginar, se você puder tentar explicar como é lidar com a dor que você vê nela, a dor que você vê nos olhos dela. Eu queria resolver, eu queria de alguma forma amenizar aquela dor dela. E o que ela precisava, talvez, era um espaço maior. Então, no diálogo, a gente foi, né, conversando para entender. Às vezes eu estou no momento, recentemente, ela aconteceu o contrário, o inverso. Ela estava num momento um pouco melhor e eu estava num momento muito ruim. E é difícil, porque você não sabe o que fazer. Você fica muito inseguro, né? Como que você vai lidar com aquilo? Mendel, você de alguma maneira se comunica com o Arthur? Olha, eu falo, eu converso, eu falo para ele, mas não espero uma resposta dele, né? Às vezes eu me pego falando alguma coisa para ele, é, eu e penso muito nele, né? Eu acho que essa é uma forma de me comunicar com ele. Sempre quando que nem agora que eu vou dar entrevista, ou quando eu vou fazer alguma postagem nas redes sociais, eu eu tô falando de uma certa forma para ele também. Eu escrevi uma carta para ele, que eu guardei essa carta, só eu tenho, mas eu escrevi uma carta bem grande para ele. E mas eu não espero nada em troca, assim. Eu penso que se ele escutar para mim já tá bom, o que eu tenho para passar para ele, né? A sua relação com o Tomás mudou? A minha relação com o Tomás mudou na dinâmica que era, porque éramos 4 aqui em casa, né? Então, o Arthur já tinha uma relação estabelecida comigo. O Arthur tinha 5 anos, o Tomás não tinha nem 2 anos na época. Então, era uma relação que a gente estava em construção. Mas depois do que aconteceu, foi uma transformação total, porque ele acabou sendo o único filho aqui presente com a gente. E de certa forma, eu até me cobro de não sobrecarregar o Tomás, né? Porque a gente tem vários sentimentos dentro da gente que a gente não pode colocar tudo isso no Tomás. A relação ficou mais forte, né? Ou A mais gente tem uma forte? relação, ficou mais forte, e aí depois veio a pandemia, então a gente convive com ele 24 horas por dia, né? Então foram 2 situações que acabaram deixando a relação muito, muito forte, né? Muito mais próxima em todos os sentidos, né? Então era uma brincadeira, a gente jogava, era eu, Tomás e Arthur, eu, Tomás e Arthur. E, e, e de repente, né, sou eu e o Tomás. Então, acho que dos dois lados a gente teve que se adaptar. Ele, né, com a idade dele, e eu com todas os meus sentimentos, as minhas frustrações, as minhas e a gente tem que de alguma forma achar um caminho de seguir desse jeito. Ô, Mendel, muitos cientistas que estudam luto dizem que ter um novo filho logo após a perda de um ajuda
na recuperação da família, pode diminuir a possibilidade de depressão e deixa a família, pode, em muitos casos, deixa a família mais feliz, na medida do possível. Ter mais um filhinho é uma possibilidade agora para vocês ou é um assunto que por enquanto não está em jogo? A gente está avaliando como que vai ser todas as situações, né? Tem a nossa idade também, e a gente está pensando. Não é algo que a gente descarta, mas tudo tem que ser muito pensado também, né? Tem que ser avaliado qual é o sentimento que está na nossa cabeça também, porque o Arthur é insubstituível e o Tomás é insubstituível, então tem que estar muito claro o que está na nossa cabeça. A gente está dando todos os passos com muita calma, com muito cuidado, para ver entender o que a gente vai fazer daqui para frente. Mendel, o calendário do coração de quem está sofrendo muito não é o mesmo do calendário, né, da parede. Mas o calendário da parede, com as suas datas, machuca muito a gente, né, nas datas que dizem alguma coisa para a gente. O Arthur morreu faz 7 meses e pouquinho, portanto, você já deve ter passado um aniversário dele e passou o Dia dos Pais sem ele. Você tentou fazer alguma coisa nesses 2 dias para não sucumbir? Você fez alguma coisa? Você planejou, mas não deu para fazer? Aconteceu alguma coisa nesses 2 dias? Foram 3 datas muito difíceis. A principal delas, o aniversário dele. A gente tinha um projeto antes da pandemia de fazer alguma ação social, ajudar alguma pessoa, porque no começo do ano as coisas dele foi muito importante para a gente fez bem para outra pessoa, em nome do Arthur, só que com a pandemia acabou dificultando, e a gente também, nesse primeiro aniversário dele, depois do acidente, a gente, na verdade, não sentiu vontade de fazer nada, força para fazer nada. Então a gente ficou bem recluso. Dia das Mães foi muito difícil, mas novamente o Tomás ajudou muito. Ele acordou, eu fui acordar o Tomás, e quando ele acordou, ele já procurou a mãe, ele só queria saber dela, e quando ela apareceu, ele correu e deu um abraço nela, que foi algo muito marcante, que não é, né, do dia a dia, assim. E ajudou bastante. E a gente passou o Dia das Mães nós 3, bem unidos, e o Dia dos Pais da mesma forma. Eu também a gente ficou bem recluso também, um passando força para o outro. Eu acho que esse ano, eu acho que para muita gente tem sido assim, tem sido um ano mais de contagem regressiva, um ano que a gente espera o ano acabar, na verdade. Um outro trechinho do livro do Tiago Ferro, ele fala: eu simplesmente aceito a dor aguda da ausência, um vazio. Nós também somos feitos de espaços em branco, são abismos internos. Você hoje também consegue aceitar a sua dor? Ou você ainda está brigando com ela? Talvez eu ainda esteja brigando um pouco com a dor, mas eu estou aberto a aprender com esse momento. E pode ser que seja um processo um pouco mais demorado, mas eu tento de forma consciente me permitir a dor, ao sofrimento. Eu não sei se eu estou sofrendo o tanto que eu deveria sofrer,
ou se esse sofrimento vai chegar, o sofrimento mais profundo, eu não sei. De verdade, eu tento e ficar o mais aberto possível para todo tipo de sentimento. É algo tão fora do que a gente planeja, pensa, imagina, né? Até falo, não tem nome, né? Porque tem órfão, tem viúva, mas de filho, pais que perderam filho não tem um nome para encaixar. É muito fora do planejamento, né? Então a gente não sabe direito como lidar. Assim, a gente não, a gente aprende, tenta aprender e vivenciar cada momento. Eu espero no futuro ter uma resposta melhor sobre como que foi meu sofrimento, sobre quem eu sou agora, sobre o que foi tudo isso que aconteceu. E eu só não busco o porquê. Isso eu nunca busquei, nunca, nunca fui atrás do porquê, tanto tecnicamente, pensando o porquê do acidente tão surreal, nem o porquê espiritual. Eu nunca fui atrás. Eu sempre fui atrás no que fazer e como fazer daqui para frente. Não tenho todas as respostas ainda. Talvez nunca tenha, mas eu estou buscando achar meios e caminhos de seguir, sempre com Arthur presente, dentro de mim, nos meus pensamentos, na saudade, na memória, e também nos ensinamentos que ele deixou também, porque o Arthur, ele sempre foi muito sensível, muito sensível, assim, uma criança muito sensível, muito inteligente, muito sensível e muito desapegado né, das coisas físicas, assim. Ele nunca pediu presente de Natal, não tinha muito, e muito amoroso, muito, sim. E principalmente nos últimos dias antes do acidente, ele estava mais amoroso do que de costume. E ele sempre foi dessa forma, sempre foi muito sensível. E isso, lógico, a gente convivendo, a gente vai também, né, absorvendo um pouco. Agora, talvez a gente precise também da forma que o Tomás né, de muita energia, de muita alegria, de muita vontade de viver e de muita curiosidade. Ele é assim. E a gente também tem absorvido também. Então a gente tem aprendido também. Aprendi muito com o Arthur, estou aprendendo muito com o Tomás. E seguindo em frente, sem saber direito onde que eu vou chegar, mas aberto a esse aprendizado. Espero que eu consiga aprender e absorver tudo que eu tenho para aprender nessa caminhada. Ainda eu espero que um dia, quando você abrir essa caixa em que vocês colocaram as coisas do Arthur, você tenha lindas surpresas, que ela traga felicidade para você, para o Tomás, para a Juliana. E eu tenho a impressão que o Arthur nunca vai ser esquecido. E vocês também não. Por esse amor todo que envolve vocês quatro.
E eu não tinha como falar do Arthur de outra forma que não fosse dessa forma, com amor, porque ele só passou amor. E, e também porque algo que sempre... Eu sempre gostei muito de contar histórias, né? Eu sempre, na minha profissão, na ESPN, a gente tem essa abertura para contar histórias de uma forma bem sensível, e eu sempre contei a história de outras pessoas, e muitas vezes pessoas que passaram por momentos delicados, difíceis, sempre tentei ser o mais respeitoso e transmitir isso da forma mais sensível possível. E de repente eu me vi contando a minha própria história. Então eu tento contar a minha própria história da mesma forma que eu sempre contei a história das outras pessoas. E é muito mais difícil do que contar a história de outra pessoa, é você contar a sua própria história, né? Você tem que buscar lá dentro e mexer em momentos que são doloridos, mas eu acho importante passar isso para as pessoas também saberem valorizar o que tem aqui presente. A gente não sabe o que a vida reserva para a gente, nem como que vai ser nosso futuro. Então, enquanto a gente é abençoado por tantas pessoas e momentos que a gente tem aqui, a gente tem que dar valor. E eu tenho a consciência tranquila que eu vivi o Arthur ao máximo, o tempo que ele teve aqui comigo. E eu falo isso para muitos pais também, que eu conheço, que eu sei que também vivem com essa intensidade seus filhos. Isso traz uma paz de você saber que você não negou nenhum abraço, não negou nenhum beijo, de que você respondeu todas as perguntas, de que você, quando pôde estar presente, muitas vezes você não pode estar presente em todos os momentos, mas quando você esteve presente mesmo, e você esteve aberto a viver aquela pessoa da melhor maneira possível e com tudo que ela pode te oferecer, e essa troca é muito boa. Então, a mensagem é de que todo mundo viva ao máximo as pessoas queridas que estão ao seu lado, porque a gente nunca sabe. E aí isso traz uma paz de você, nem que tenha acontecido algo tão absurdo ou que não aconteça, quando você chegar lá no fim, você vai ter essa paz de que você viveu plenamente com as pessoas que estão ao seu lado. Qual